Uma maçã por dia mantém o médico longe. Já ouviu esta frase, não é? Desde pequenos, dizem-nos que a fruta fresca é sinônimo de saúde absoluta, uma fonte de vitaminas e o grande segredo para a longevidade. Mas hoje, vou deitar por terra este mito. Sabia que, após os 60 anos, algumas das frutas mais populares transformam-se numa autêntica bomba relógio para o seu organismo? Muitas vezes, compra estas frutas no mercado a pensar na sua saúde, quando, na verdade, está a encurtar a sua própria vida. O grande médico persa Avicena já alertava para este perigo há mais de 1000 anos. Ele elaborou uma lista de frutos que são terminantemente proibidos para quem já atingiu uma idade honrosa, e a medicina moderna concorda plenamente com ele. Neste vídeo, vou revelar 4 frutas que se tornam um autêntico veneno após os 60 anos. Vai ficar em choque ao perceber que elas estão, muito provavelmente, no seu frigorífico agora mesmo. Antes de continuarmos, escreva aqui nos comentários: qual é a fruta que considera a mais saudável de todas? No final do vídeo, vamos descobrir se viveu enganado a vida inteira. Para entendermos a gravidade do problema, precisamos de recuar 1 milênio. Avicena, ou Ibn Sina, não era apenas um médico, era um gênio que compreendia profundamente o corpo humano. O princípio fundamental da sua medicina era que cada alimento possui a sua própria natureza. Pode ser quente ou frio, úmido ou seco. Avicena afirmava que o corpo humano muda de natureza com o passar dos anos. O organismo de um jovem é como um forno bem quente, capaz de digerir e queimar qualquer alimento para extrair energia. No entanto, após os 60 anos, esse fogo interior da digestão começa a apagar-se. O corpo torna-se mais frio e seco. A gastroenterologia moderna confirma isto cientificamente. Com a idade, a produção de enzimas diminui, o trânsito intestinal torna-se mais lento e a flora microbiana altera-se. Aquilo que aos 20 anos era digerido num instante, aos 60 pode ficar no estômago como um peso morto, provocando fermentação e intoxicação. É por isso que as regras de alimentação precisam de mudar drasticamente. E o primeiro passo é eliminar da dieta os alimentos que apagam de vez o nosso fogo digestivo. Vamos começar pelo básico. O maior mito que o marketing nos empurra é que as frutas são saudáveis para todos, em qualquer quantidade. Mas vamos encarar a realidade. A maioria das frutas nas prateleiras dos supermercados hoje não tem nada a ver com os frutos silvestres que nossos ancestrais comiam. Elas são o resultado de anos de seleção genética para serem extremamente doces, grandes e durarem mais no estoque. Elas carregam uma dose de frutose muito maior do que a natureza planejou originalmente. Para um jovem com o metabolismo acelerado, processar esse açúcar não é um grande problema. Mas, depois dos 60 anos, o corpo muda. O pâncreas já não suporta a mesma carga e o fígado filtra o sangue de forma mais lenta. O resultado? Essa montanha de frutose não vira energia, mas sim gordura, que se acumula diretamente ao redor dos seus órgãos internos. É a chamada gordura visceral, que se torna uma fonte de inflamação constante no seu corpo. Por isso, o primeiro passo para ter saúde na maturidade é entender que frutas muito doces não são mais suas aliadas. Elas devem ser tratadas como uma sobremesa que exige muito cuidado no consumo. E, entre elas, existem 4 frutas específicas que são as campeãs em prejudicar a sua saúde. Chegamos agora ao primeiro inimigo oculto que está bem ali, na nossa mesa, a famosa uva doce. Desde a infância, nos acostumamos a ver aqueles belos cachos enfeitando as festas de família. Sempre ouvimos que ela é rica em glicose e faz bem para o cérebro. Mas você sabe o que realmente acontece quando a uva entra no sistema digestivo de alguém com mais de 60 anos? Para o organismo, isso pode ser um verdadeiro desastre. O antigo sábio Avicena já alertava que a uva doce gera no corpo um sangue ruim e quente,
que acaba atraindo doenças. E a ciência moderna explica isso de forma muito simples. A casca da uva é coberta por uma enorme quantidade de leveduras naturais, enquanto o seu interior é puro açúcar de rápida absorção. Quando essa combinação chega a um intestino mais lento, o que é comum com o passar da idade, começa um processo intenso de fermentação. Imagine um barril de vinho caseiro deixado em um ambiente quente. Tudo ferve, espuma e libera gases. É exatamente esse processo que acontece dentro da sua barriga. Basta comer um pequeno cacho e, em menos de 1 hora, você sente o abdômen estufado, como se fosse um balão. Mas o problema com a uva vai muito além de um simples desconforto abdominal. Vamos entender melhor o que acontece. O inchaço e o excesso de gases não são apenas um incômodo, eles fazem com que o intestino se dilate e pressione os órgãos vizinhos. O primeiro alvo é o diafragma. Ao ser empurrado para cima, ele acaba comprimindo o coração e os pulmões. É exatamente por isso que muitos idosos, após comerem uva à noite enquanto assistem TV, acordam de madrugada com palpitações ou falta de ar. Muitos chegam a tomar remédios para pressão ou até chamam a emergência, sem sequer suspeitar que a causa do mal-estar foi aquela porção inofensiva de fruta. Além disso, o processo de fermentação libera toxinas que são reabsorvidas pelo sangue. O fígado, que aos 60 anos já não trabalha com a mesma agilidade, é obrigado a gastar uma energia enorme para neutralizar esses venenos internos. Em vez de desintoxicar o corpo, ele fica sobrecarregado combatendo os efeitos de um lanche que parecia leve. O sábio Avicena já alertava que esse tipo de alimento drena a nossa vitalidade. Se você deseja manter a mente lúcida e o coração saudável, o ideal é deixar a uva fresca fora do seu cardápio definitivamente. Aqui vai mais um motivo importante para você passar longe das uvas se já completou 60 anos. E o motivo está nas suas articulações. Nessa fase da vida, é muito comum sofrer com dores nos joelhos, na coluna ou nos dedos. Muitos recebem o diagnóstico de artrite, artrose ou gota, e logo começam a usar pomadas e remédios. Mas o que poucos explicam é que a uva, por ser muito doce, é um poderoso gatilho para inflamações. Isso acontece porque o excesso de frutose da fruta, ao ser processado pelo organismo, eleva bruscamente os níveis de ácido úrico. Com o passar da idade, os rins muitas vezes não dão conta de filtrar esse ácido com a rapidez necessária. O resultado? Ele se cristaliza em forma de minúsculas e afiadas agulhas que se alojam nas articulações. A partir daí, qualquer movimento pode causar uma dor insuportável. Avicena, um dos pais da medicina, já chamava essa condição de moedeira nos ossos e proibia rigorosamente o consumo de uvas para quem sofria do mal. Um exemplo claro disso acontece hoje em dia. A pessoa vai para um spa ou clínica tratar as juntas, mas come as uvas servidas no refeitório todos os dias. No final, o tratamento acaba não funcionando. Se você quer voltar a caminhar sem dor, o segredo é um só. Esqueça essa fruta doce. Vamos agora falar da segunda fruta desta lista, que está cercada de mitos. A banana. Se você perguntar a qualquer pessoa por que a banana faz bem, a resposta será imediata. Ela é rica em potássio e ajuda o coração. E isso não deixa de ser verdade. No entanto, a realidade muda bastante após os 60 anos. Nessa fase da vida, os riscos do consumo frequente podem superar, e muito, os benefícios desse mineral. Para entender melhor, vejamos como Avicena, o grande mestre da medicina antiga, descrevia o efeito de frutos como este. Ele afirmava que alimentos pesados e viscosos geram um excesso de muco no organismo. Esse acúmulo obstrui os canais, retarda a circulação dos fluidos vitais e deixa a pessoa apática. Trazendo esse conceito para a medicina moderna, estamos falando diretamente do espessamento do sangue.
A banana é uma fruta com alto índice glicêmico e uma carga elevada de amido. Quando você come uma banana madura, o nível de açúcar no sangue sobe quase instantaneamente. Como resposta, o sangue torna-se denso e viscoso, como se fosse um xarope. Para um idoso, cujos vasos sanguíneos já perderam parte da elasticidade e podem apresentar placas de colesterol, esse sangue grosso é um caminho perigoso para a formação de coágulos e trombos. O aumento da viscosidade do sangue após o consumo de bananas representa um risco enorme para a saúde. Imagine o seu coração como um motor que, em vez de bombear água limpa, precisa empurrar um gel espesso e viscoso. O esforço exigido do músculo cardíaco aumenta drasticamente. É por isso que os cardiologistas são enfáticos. Quem tem mais idade precisa monitorar de perto a densidade do sangue. Não adianta investir em medicamentos caros para afinar o sangue se você come uma banana todos os dias. Você estará, na prática, anulando o tratamento. Além disso, existe a questão do muco, um problema já alertado há séculos por Avicena. Esse excesso de secreção tende a se acumular nas vias respiratórias e no sistema digestivo. Muitos idosos sofrem com aquela tosse persistente pela manhã, nariz entupido ou um peso inexplicável no peito que não tem relação com resfriados. Frequentemente, isso é o resultado direto do excesso de muco provocado por alimentos ricos em amido. As bananas, especialmente as bem maduras e com manchas escuras, são uma mistura concentrada de açúcares e amido que funciona como uma cola dentro do seu corpo. O que parece ser um lanche leve é, na verdade, um desafio severo para todos os sistemas do seu organismo. Mas as surpresas que esses frutos amarelos escondem não param por aqui. Vamos analisar a banana sob a perspectiva do pâncreas. Na juventude, esse órgão lida com facilidade com os picos de glicose, liberando a dose exata de insulina. No entanto, após os 60 anos, a sua capacidade funcional já está bastante reduzida. Quando você come uma banana bem madura, o pâncreas recebe um sinal de emergência e é forçado a trabalhar no seu limite máximo. Esse sobe e desce constante da insulina leva, inevitavelmente, ao desenvolvimento da resistência insulínica e do diabetes tipo 2. É como chicotear um cavalo cansado. Cedo ou tarde, ele simplesmente vai desabar. Quer um exemplo prático? Muita gente adora preparar um smoothie de banana ou adicioná-la ao mingau logo cedo, acreditando que esse é o café da manhã saudável ideal. Mas, na realidade, elas estão sobrecarregando o pâncreas logo no início do dia. O nível de açúcar no sangue sobe drasticamente e, pouco depois, despenca com a mesma velocidade. É por isso que, após apenas 2 horas, você sente aquela fome voraz e uma sensação de fraqueza. A banana não oferece energia duradoura. Ela apenas cria uma ilusão de vigor, enquanto esgota as suas reservas internas. Já que estamos falando de mingaus e smoothies, preciso alertar você sobre um erro gravíssimo que quase todo mundo comete: misturar banana com laticínios. Se você tem o hábito de picar uma banana no queijo cottage, bater com iogurte ou preparar aquela aveia com leite e banana, preste muita atenção. Já dizia Avicena que nunca devemos misturar alimentos que exigem tempos e processos de digestão diferentes. A banana, por si só, já tem uma digestão lenta. Quando você a combina com a proteína animal do leite ou do queijo, ela se transforma em uma massa densa e pegajosa dentro do seu estômago. Essa mistura não é processada como deveria. Ela acaba grudando nas paredes do intestino, bloqueia a absorção de nutrientes de outros alimentos e causa uma fermentação pesada. O resultado? Em vez de aproveitar os benefícios da fruta, você cria uma espécie de toxina que sobrecarrega o seu organismo. Prisão de ventre, sensação de estufamento, gases e até mau hálito são as consequências diretas desse hábito. Se você não quer abrir mão da banana, o ideal é comê-la sozinha,
totalmente separada de qualquer outra refeição. Mas, para quem busca longevidade, o melhor caminho é substituí-la por opções mais leves e adequadas para a sua saúde atual. A terceira fruta da nossa lista de proibidos é um verdadeiro cavalo de Troia na sua mesa. Estamos falando da toranja. Muita gente acredita que ela é uma grande aliada da saúde, pois ajuda a emagrecer, reduz o colesterol e é riquíssima em vitamina C. E tudo isso seria maravilhoso, se não fosse por um detalhe crucial. A toranja é completamente incompatível com a maioria dos medicamentos utilizados por pessoas acima dos 60 anos. Isso não é apenas um mito da internet. É um fato médico comprovado que, infelizmente, muitos profissionais de saúde acabam esquecendo de mencionar nas consultas. O problema central é que tanto o suco quanto a polpa da toranja contém substâncias chamadas furanocumarinas. Essas substâncias bloqueiam a ação de uma enzima vital no nosso fígado, responsável por processar e eliminar toxinas e medicamentos do organismo. Quando essa enzima é bloqueada pela toranja, o remédio que você tomou não é metabolizado como deveria. Com isso, ele começa a se acumular na corrente sanguínea em doses altíssimas e tóxicas. No fim das contas, você acredita estar tomando apenas a sua dose habitual, mas na realidade, está expondo seu corpo a uma overdose extremamente perigosa. Vamos analisar um exemplo prático para você entender a gravidade da situação. Imagine que você toma remédios para controlar a pressão arterial ou para regular o ritmo cardíaco, algo muito comum para quem já passou dos 60 anos. Aí, você decide começar o dia com um copo de suco de toranja ou come metade da fruta no café da manhã. O que acontece é que certas substâncias da toranja travam o funcionamento de enzimas no fígado. Quando você toma o seu comprimido de rotina, o corpo não consegue processá-lo corretamente, e a concentração do medicamento no seu sangue sobe 3, 5 vezes mais do que o esperado. Sua pressão pode cair para níveis críticos, surge uma tontura forte e existe o risco real de desmaio ou até de uma parada cardíaca. O mesmo perigo vale para as estatinas, usadas contra o colesterol. A mistura com a toranja pode causar uma destruição rápida dos tecidos musculares e levar à falência dos rins. Esta é uma ameaça real que custa vidas. A lista de medicamentos incompatíveis com a toranja é imensa. Arriscar a sua saúde apenas por causa da vitamina C desta fruta é um luxo que quem tem mais idade não pode se permitir. É curioso notar que a Avicena, muito antes da ciência moderna e dos medicamentos atuais, já recomendava cautela com frutas excessivamente ácidas para os idosos. Em seus tratados, o sábio médico afirmava que o excesso de acidez prejudica o sistema nervoso e enfraquece o estômago na terceira idade. Ele acreditava que os sabores cítricos esfriam o organismo, que naturalmente já perde calor com o passar dos anos. Segundo ele, o consumo frequente desses alimentos poderia causar espasmos e agravar dores nas articulações. A medicina moderna confirma essa visão. O excesso de ácidos irrita a mucosa do estômago e do duodeno, que se torna mais fina e sensível com o tempo. Se você tem tendência a gastrite, azia ou úlceras, a toranja pode provocar crises severas, pois sua acidez agride a camada protetora do sistema digestivo, causando dor e inflamação. Por isso, o ideal é deixar essa fruta para quem é jovem e saudável. Para repor a vitamina C de forma segura, prefira opções como o chá de rosa mosqueta ou o pimentão doce. Eles trazem apenas benefícios e, o mais importante, não interferem na eficácia dos seus medicamentos. Chegamos agora à quarta fruta da nossa lista, que muitos consideram totalmente inofensiva e até mesmo dietética: a pera. À primeira vista, o que poderia haver de errado em uma fruta tão macia e suculenta? Mas não tire conclusões precipitadas. Avicena, o famoso médico da antiguidade, descrevia a pera como uma pedra pesada para o estômago.
Ele alertava que ela jamais deve ser consumida de estômago vazio ou acompanhada de água, pois isso pode provocar cólicas e dores agudas. E suas observações faziam todo o sentido. Mas afinal, qual é o perigo oculto da pera para quem já passou dos 60 anos? O segredo está na estrutura única da sua polpa. Se você prestar atenção ao mastigar, notará a presença de pequenos grânulos. São as chamadas células pétreas, ou esclereídeos. Elas são formadas por fibras muito rígidas, que praticamente não são afetadas pelos sucos gástricos. Para um sistema digestivo jovem e ativo, essas fibras funcionam como uma excelente vassoura, limpando o que é desnecessário. No entanto, para o organismo de uma pessoa mais velha, essa mesma estrutura se torna um desafio exaustivo e um teste de resistência para o trato digestivo. Com o passar dos anos, as paredes do nosso intestino tornam-se mais finas e perdem a elasticidade. O movimento peristáltico, aquelas contrações em ondas que empurram o alimento, fica mais lento e enfraquecido. Em muitos idosos, desenvolve-se uma condição chamada diverticulose, que é quando pequenas bolsas, como se fossem saquinhos, se formam na parede intestinal. Agora, imagine o impacto das fibras rígidas e granulares da pera entrando em um sistema tão fragilizado. Elas não são digeridas, elas seguem o trajeto raspando a mucosa sensível. Essas partículas duras podem ficar presas nos divertículos, provocando inflamações graves e até infecções. É um quadro perigoso, que muitas vezes exige uma cirurgia de emergência. Além disso, a pera, assim como a uva, fermenta com muita facilidade. Essa combinação de fibras indigestas com açúcares em fermentação pode literalmente travar o intestino. O resultado é um sofrimento com prisão de ventre, gases que estufam o abdômen e dores agudas. É exatamente aquele peso de pedra, mencionado por médicos da antiguidade. Para um idoso, a pera acaba sendo um alimento agressivo demais, capaz de causar microtraumas por onde passa. Será que isso significa que terá de esquecer o sabor da pera para sempre? Avicena era um médico sábio e compreendia que proibições radicais raramente funcionam. Por isso, ele propôs uma solução genial para neutralizar qualquer efeito negativo deste fruto. Se gosta muito de peras, o segredo está no calor. O grande mestre aconselhava a cozer as peras em calda de mel, ou a assá-las no forno com um toque de especiarias, como a canela. Mas o que acontece, exatamente, do ponto de vista científico? Com o aquecimento, aquelas células rígidas e granulosas da polpa suavizam-se. A fibra altera a sua estrutura, tornando-se macia e delicada. Além disso, os ácidos da fruta, que poderiam irritar a mucosa gástrica, decompõem-se parcialmente. Ao contrário da versão crua, a pera assada transforma-se num excelente alimento dietético. É de fácil digestão, protege as paredes do estômago e não agride o intestino. Esta é uma regra de ouro para o consumo de fruta, especialmente com o avançar da idade. O fogo confere ao alimento uma natureza mais quente, ajudando um sistema digestivo mais sensível a realizar a digestão sem esforço. Já que estamos falando de frutas frescas, eu preciso derrubar mais um mito perigoso que está destruindo a saúde de milhões de pessoas. A ideia de que suco de fruta faz bem. Muita gente acredita que, se não consegue consumir a fibra da fruta, basta fazer um suco. Mas isso é um erro gravíssimo. O suco de fruta sem a polpa, seja ele espremido na hora, ou pior ainda, aquele de caixinha, é a pior coisa que você pode dar ao seu corpo, especialmente após os 60 anos. Quando você bebe um copo de suco de maçã ou laranja, está ingerindo frutose líquida pura, sem nenhuma fibra para controlar a absorção. É uma carga de açúcar que entra na corrente sanguínea em questão de minutos. O seu pâncreas sofre um choque tão violento que demora dias para se recuperar. A sua insulina vai às alturas. Pense bem, para encher um copo,
Você precisa de 3 ou 4 frutas grandes. Você jamais comeria tudo isso de uma vez, mas beber é fácil. O resultado? O suco sobrecarrega o fígado, causa gordura nos órgãos internos e é um caminho direto para o diabetes. Esqueça os sucos. Para a sua saúde, eles são um verdadeiro veneno. Diante disso, surge uma pergunta natural. Se a uva causa fermentação, a banana engrossa o sangue, a toranja interfere nos medicamentos e a pera agride o intestino, o que afinal podemos comer? Será que envelhecer significa ser privado de todos os prazeres do paladar? Com certeza não. A natureza foi generosa e nos deixou excelentes alternativas. A regra número 1 para quem passou dos 60 anos é: priorize as frutas vermelhas e silvestres, mirtilos, groselhas, framboesas e amoras. Elas contêm muito menos açúcar do que as frutas maiores, mas, em compensação, são campeãs absolutas em antioxidantes, aquelas substâncias que combatem o envelhecimento das células. Além de não causarem fermentação excessiva, elas fazem muito bem para a visão e para a saúde dos vasos sanguíneos. Um punhado dessas frutas, sejam frescas ou descongeladas, é a sobremesa vitamínica ideal. Outra opção segura e poderosa são as maçãs assadas. Quando levadas ao forno, as maçãs liberam uma grande quantidade de pectina, que é uma fibra solúvel muito delicada. No intestino, ela funciona como uma esponja suave, absorvendo toxinas e o excesso de colesterol, ajudando a eliminá-los do corpo de forma leve. Uma maçã assada é um verdadeiro bálsamo para o sistema digestivo na maturidade. Para finalizar, quero compartilhar com vocês a regra de ouro de Avicena sobre o tempo das refeições. O segredo não está apenas no que você come, mas em quando você come. Hoje em dia, é muito comum as pessoas comerem frutas como sobremesa, logo após uma refeição pesada. Ou pior, beliscarem uvas ou uma maçã tarde da noite, em frente à TV, achando que isso é um jantar leve. Ambos são erros graves. Se você come uma fruta logo após um almoço com carne e batatas, por exemplo, ela acaba ficando presa em cima de toda aquela comida. A carne demora muito para ser digerida, enquanto a fruta deveria ser processada rapidamente. O resultado é que a fruta começa a fermentar e a apodrecer dentro do estômago, prejudicando toda a sua digestão e intoxicando o organismo. Além disso, comer frutas à noite força o seu sistema digestivo a trabalhar justamente quando ele deveria estar descansando e se recuperando. Como essa energia do açúcar não será gasta, ela acaba sendo armazenada como gordura. O momento ideal para consumir frutas ou bagas é na primeira metade do dia, entre o café da manhã e o almoço, como um lanche isolado. Só assim elas trarão benefícios reais para a sua saúde, em vez de causar danos ao seu corpo. Vamos resumir o que aprendemos sobre o funcionamento do nosso corpo. Chegar aos 60 anos é alcançar uma fase maravilhosa de maturidade e sabedoria. Mas essa sabedoria também precisa se refletir no cuidado com o próprio corpo. Não faz mais sentido tentar comer da mesma forma que você fazia aos 20 anos. O seu metabolismo mudou e as configurações do seu organismo agora são outras. Hoje, seu corpo já não precisa de tantos carboidratos simples. O seu sistema digestivo exige um tratamento mais delicado, enquanto seus vasos sanguíneos e articulações pedem proteção contra inflamações. Deixar de lado 4 frutas que podem ser problemáticas, a uva, a banana, a toranja e a pera crua, não é um sacrifício ou uma dieta passageira. É, na verdade, um gesto de amor próprio e um passo consciente em direção a uma longevidade sem dores e sem dependência de remédios. Substitua essas frutas por opções assadas ou por frutas vermelhas e silvestres. Evite misturar alimentos que não combinam entre si. Você vai se surpreender com a rapidez com que o seu corpo vai agradecer. Aquele inchaço abdominal constante vai sumir, o seu intestino vai funcionar de forma regular. Você sentirá uma leveza renovada nas pernas
e a sua pressão não terá mais altos e baixos sem motivo. Na maturidade, a nossa saúde depende muito do que escolhemos não colocar no prato. Eliminar esses pequenos vilões da sua rotina é a atitude mais simples e eficaz que você pode tomar hoje mesmo pelo seu bem-estar. Surpreendente, não é? Alimentos que sempre vimos como símbolos de saúde podem ser verdadeiros sabotadores para o organismo com o passar dos anos. Descobrimos que a uva doce, por exemplo, provoca uma fermentação prejudicial que ataca diretamente as articulações. As bananas, que parecem tão inofensivas, podem tornar o sangue mais denso e sobrecarregar o pâncreas. Já a famosa toranja pode causar uma reação perigosa, tornando tóxicos os seus próprios remédios para a pressão. E até a pera, quando muito rígida, pode desencadear inflamações intestinais sérias. O sábio Avicena já dizia: com a idade, precisamos mudar não apenas nossos pensamentos, mas também o que colocamos no prato. Optar por frutas mais macias ou cozidas é o segredo para manter a digestão funcionando como um relógio e garantir energia de sobra até a terceira idade. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se essas informações fizeram você repensar sua dieta, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Você pode estar salvando alguém de um problema sério de saúde. E agora, como prometido, uma pergunta para você. De qual dessas 4 frutas seria mais difícil para você abrir mão? Escreva sua resposta nos comentários. Vamos conversar.